conseguir o autoclicker primeiro. Vai na Play Store. Segundo, vai aqui em pesquisas. Pesquisa autoclicker. Aí se baixa esse aqui. E se você quiser. Aí vai ter esse aplicativo aqui. Então você entra nele e você vai aqui. Aí você consegue um autoclicker. Não tô nem zoando. Eu vou testar no jogo aqui.